Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde, boa terça-feira para nós. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, espectador da terça-feira, é ótimo, da CNN Brasil. Vamos com o primeiro tema, então, porque a Anvisa anunciou hoje a autorização para registro definitivo da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. O governo federal ainda negocia a compra do imunizante com a farmacêutica, mas por enquanto não temos nada. Enquanto isso, o Senado Federal vai apresentar um projeto de lei que permite que estados, municípios e a própria iniciativa privada adquiram vacinas contra a Covid-19. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, participou de uma reunião virtual com a Pfizer e Johnson & Johnson para tentar destravar os contratos com o governo federal. Nós vamos ver, inclusive, um trecho da fala de Rodrigo Pacheco agora. É óbvio que nós vamos construir uma forma que seja uma forma que preserve o Programa Nacional de Imunização, que preserve o Sistema Único de Saúde em razão da sua universalidade, que obedeça às prioridades do Brasil para que não haja sacrifício a essas prioridades. Caio, com autorização de registro definitivo, que a gente acompanhou da Pfizer, projeto de lei do Senado para permitir, então, que estados, municípios e a iniciativa privada comprem as vacinas, acaba ganhando ainda mais força. E essa, de fato, pode ser uma boa solução para acelerar a imunização, que a gente precisa tanto, e o Brasil começar a retomar a economia? Bom, numa nota preliminar, né, Roberta, finalmente só boas notícias. Né? Não tem nada de ruim aí no enunciado. A iniciativa de cidades e estados, os entes federativos adquirirem as suas vacinas faz total sentido, né? Vamos lembrar que a União fez em repasses a título da pandemia mais 78 bilhões de reais em despesas extraordinárias saindo do governo federal para os governos estaduais, para as prefeituras, né? Há inclusive um superávit superior aí a 38 bilhões de reais nessas contas, ou seja, isso é dinheiro federal em caixa, pode ser revertido para esse tipo de aquisição, de repente em negociações paralelas. Também não faz sentido nenhum impedir que empresas privadas, né, querendo zelar aí pela saúde dos seus colaboradores, também adquiram esses imunizantes. Eu não vejo problema nenhum com isso. Mas eu acho importante também, quando a gente está falando de vacinação, justamente no espírito de fazer a crítica justa, né, dar um acompanhamento aí para o espectador de qual o estado da vacinação no mundo. Né? Segundo a Our World in Data, né, que é uma organização ligada aí à Universidade de Oxford, compila diversas estatísticas, inclusive de vacinação aí ao redor do mundo, somente Estados Unidos, China, Reino Unido e Israel vacinaram mais do que o Brasil. Né? Isso é muito importante, porque a gente está falando dos países produtores, né, dos imunizantes, detentores da tecnologia, mais Israel. E Israel vacinou 7 milhões, né, aplicou, na verdade, 7 milhões 540 mil doses. Geralmente é o país tido aí como referência de vacinação, né, acertadamente. Mas o fato é que, em números absolutos, o Brasil vacinou praticamente o mesmo número de cidadãos. Na verdade, o mesmo número de doses aplicadas, né? A gente superou a marca de 7 milhões de doses aplicadas, isso segundo, inclusive, o consórcio, né, dos veículos de imprensa. Considerando aí que a gente já teve 36 dias de campanha nacional de vacinação, fazendo a média, né? A nossa média diária é de 195.165 vacinações ou aplicações de dose por dia. Né? E isso tende a aumentar com o quê? Com a chegada de novas doses, de insumos e também o processo de transferência de tecnologia. Então, se a gente considerar, né, a letalidade por infecção, né, da Covid-19, conforme publicado naquele boletim da OMS, né, na pesquisa de Stanford, do Dr. João Ioannidis, né, o que a gente verifica? Que se a letalidade da Covid de fato for, como sugere a ciência, um estudo mais amplo, de 0,05% em pacientes abaixo de 70 anos, e considerando aí os números do IBGE, né, que a gente tem 32 milhões e 900 mil idosos aqui no Brasil, a gente percebe que em alguns meses a gente já consegue vacinar todo esse grupo de risco, né? E aí não vai ter mais pretexto para que haja lockdown, à exceção aí de casos excepcionalíssimos de colapso no sistema de saúde, que geralmente vem como consequência de má gestão e corrupção. Vamos então para o próximo assunto, Caio. A PEC, que viabiliza um novo auxílio emergencial, começa a ser discutida nesta quinta-feira.
o pagamento de uma nova rodada ficará fora do limite do teto de gastos por meio da abertura de um crédito extraordinário. O relatório, de autoria do senador Márcio Bittar, não traz o custo do programa, mas o governo trabalha com um valor mensal de R$ 250, que seriam pagos, então, durante 4 meses, de março até junho. O aumento das despesas por causa do auxílio traz algumas contrapartidas, como, por exemplo, proibição de reajustes de salários e promoções de servidores públicos, a criação de cargo ou função que impliquem aumento de despesa e ainda a suspensão da abertura de concursos públicos. Caio, qual que é a sua avaliação sobre a proposta apresentada no relatório do senador Márcio Bittar? Roberto, essa sem dúvida é a pauta do dia, principalmente a questão da responsabilidade fiscal. Mas nesse assunto a gente nunca pode perder a perspectiva de causa e efeito, né? O auxílio emergencial, ele tem a finalidade de ajudar trabalhadores informais e vulneráveis, amenizando um pouco o impacto financeiro do isolamento social horizontal e da paralisação econômica imposta por decreto por prefeitos e governadores que acham ou que fingem que seguem a ciência, que entre aspas, né, essa duvidosa ciência da pandemia, que autoriza a abertura de shopping, mas fecha escolas, que aglomera trabalhadores no transporte público, mas não permite que eles frequentem a praia no final de semana, que realiza eleições, mas restringe pequenos eventos e que fecha hospitais de campanha, desativa leitos de UTI, para depois falar que o sistema de saúde está sobrecarregado, né? Então, eu estou falando de uma ciência, de novo, entre aspas, muito bem ilustrada naquela declaração reveladora e embaraçosa do secretário de Saúde aqui de São Paulo, o secretário paulista, né? Ele diz o seguinte: não é hora de sermos tão cientistas. Então, deveria ser o slogan do governo de São Paulo, um estado que proporcionalmente, apesar de toda a propaganda, de toda a ciência, registra bem mais mortes com Covid-19 do que a média nacional. E aqui a nossa solidariedade aí às famílias das vítimas fatais da doença aqui no estado. Mas, enfim, voltando à pauta, o auxílio emergencial é uma compensação paga pelo governo federal para reduzir prejuízos individuais do cidadão ou até viabilizar sua sobrevivência em face de políticas regionais, sejam elas estaduais ou municipais, de isolamento social. E nesse processo de proteção aos mais vulneráveis, o governo e o Congresso criaram o maior programa de transferência de renda da história. O problema é que o nosso endividamento também é recorde, né? O déficit primário de 2020 atingiu 743 bilhões de reais, incluindo aí os 320 bilhões em pagamentos do auxílio emergencial. E a última projeção da Instituição Fiscal Independente estima que a dívida bruta, né, do governo vai fechar o ano em mais de 92% do PIB, o que é um dado, claro, preocupante, né? Tanto que outro dia o próprio presidente da República declarou, né, ele falou alguma coisa do tipo: a nossa capacidade de endividamento está no limite. E essa realidade, ela não se alterou desde essa declaração. Na verdade, a situação ela só se agravou, né? E a abertura de um crédito extraordinário para prorrogação do auxílio emergencial não resolve nada disso. Apenas livra a presidência da República de um problema jurídico sério, porque se o governo não indica a origem financeira para a prorrogação do auxílio, ele incorre em crime de responsabilidade por violação da chamada regra de ouro. A regra de ouro é um freio constitucional, né? Está inscrito no artigo 167, inciso 3, né, para que o Estado não se endivide para pagar os gastos correntes, né, como despesas previdenciárias, despesas de pessoal, isso para ficar aí nas duas maiores fatias do orçamento, excluídas as despesas financeiras. E isso também se aplica a programas sociais, a programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família e do auxílio emergencial. E a regra de ouro, ela prevê exceções, né, para não engessar o orçamento federal no caso de eventos excepcionais, como a gente consegue verificar no parágrafo 3º desse mesmo artigo 167. Eu vou ler aqui para vocês. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. E, de fato, em 20 de março do ano passado, 2020, o Congresso Nacional aprovou a edição de um decreto legislativo que situou o Brasil em estado de calamidade pública, né? Isso decorrente da emergência de saúde causada pela Covid-19. Mas esse decreto, ele perdeu, né, a sua vigência em 31 de dezembro do ano passado. E aí ele restringiu a possibilidade de endividamento da União para financiar políticas de enfrentamento à pandemia e à paralisação econômica,
né? Então, o que o texto dessa PEC emergencial propõe? Né? Um arrego fiscal, um passe livre constitucional, um vale-night orçamentário que vai durar o ano inteiro. Né? O texto da proposta, ele estabelece que, excepcionalmente, este ano de 2021, vai ser possível usar créditos extraordinários para estender o auxílio emergencial sem a necessidade de decretar o tal estado de calamidade pública. E vamos dimensionar essa despesa extraordinária, né? Ou melhor, vamos chamá-la de dívida extraordinária. É mais adequado. Se forem 4 parcelas de R$ 250 cada para 40 milhões de beneficiários, né? Como a gente está tratando aqui, como falou o enunciado, a gente está falando de 40 bilhões de reais para serem empenhados aí entre março e junho desse ano. Então isso é maior que o orçamento inteiro de 2021 do Bolsa Família, que já veio aumentado esse ano em mais de 5 bilhões de reais. E tem mais um truquezinho aí. Né? Embora represente uma dívida bilionária que vai onerar a sociedade brasileira por anos e anos, essa nova despesa ela não aparece no cálculo da meta do déficit primário, né? Aquela continha básica, receitas do governo, menos gastos do governo, desconsiderados os juros da dívida pública. E o gasto fiscal não para aí. Por definição, os créditos extraordinários eles não são considerados para a regra constitucional do teto de gastos. Portanto, se for mantida essa redação, o nome dessa proposta de emenda deveria ser trocado. Vamos trocar de PEC emergencial para PEC do jeitinho. O Congresso e o governo eles estão dando um jeitinho de gastarem o dinheiro do pagador de impostos sem precisar o quê? Cortar na própria carne. Eles vão endividar ainda mais o país e não vão se responsabilizar por isso, até porque o ônus desse débito é pulverizado em toda a sociedade ao longo de gerações e gerações de brasileiros que já vão nascer como grandes devedores por herdar as consequências da nossa irresponsabilidade fiscal de ontem e de hoje. Então percebam que o Congresso, igualmente responsável pelo orçamento federal, pouco ou nada se esforçou para reduzir o quê? Despesas. Eles simplesmente criaram na canetada uma forma de burlar as regras constitucionais que garantem a rigidez fiscal do país. E aqui não se trata de uma exceção. Isso já está previsto naquele parágrafo que eu li para o espectador. O que o Congresso inventou é a exceção da exceção. E aí, nisso, banalizou os conceitos de responsabilidade fiscal, da regra de ouro e do teto de gastos, o que pode ter um impacto muito negativo no mercado, prejudicando a economia nacional. E falando em mercado, obviamente, eu estou me referindo a investimentos sólidos, não a especulação financeira. E, por sinal, a última vez que eu chequei, os meus papéis da Petrobras já valorizaram 10% e os da Eletrobras 12% no pregão de hoje. Mas, enfim, só para concluir de forma propositiva, há sim recursos no orçamento federal para bancar a prorrogação do auxílio sem a necessidade de recorrer a créditos extraordinários. Basta o quê? Vontade política. Eu já citei aqui, mais de uma vez, 2 fontes óbvias com cifras bilionárias. Você tem 16 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento só para emendas parlamentares individuais e de bancada. E esse valor, inclusive, ele foi aumentado em relação a 2020. E os estados e os municípios, como eu disse no primeiro comentário de hoje, eles não gastaram todos aqueles 78 bilhões de repasses extraordinários feitos pelo governo federal em razão da situação de calamidade pública. Segundo o cálculo do Banco Central, e isso foi publicado no portal G1, o superávit da pandemia, vamos chamar assim, no caixa dos estados e dos municípios, excede 38 bilhões de reais. Ou seja, são recursos federais engordando de forma injusta prefeituras e governos, que poderiam fazer o quê? Retornar esse valor na forma de pagamentos do auxílio emergencial. Então, para mim, a existência dessas rubricas bilionárias nas mãos do Congresso, nas mãos das prefeituras e dos estados, é a prova mais eloquente de que a preocupação dos deputados, dos senadores, dos prefeitos e dos governadores é primeiro com seus cofres, com seu caixa e depois com os eleitores. Caio, ainda sobre esse assunto, o texto, que ainda precisa ser protocolado pelo relator Márcio Bittar, foi distribuído aos líderes partidários no Congresso e está enfrentando resistências. Uma das principais é o trecho que desvincula o mínimo de recursos que devem ser destinados à saúde e à educação. Essa medida valeria, então, para a União, estados e municípios. Caio, quais são as consequências, na sua visão, desse tipo de medida? O que isso pode causar para as áreas da saúde, da educação? Esse trecho da PEC emergencial vai passar ou vai ser um motivo para travar a aprovação?
Certamente é um erro político, Roberta, porque a narrativa fica muito fácil, né? Então, o discurso, ele chega a ser até óbvio, né, por parte da oposição. Você está tirando recursos da educação. Quando, na verdade, a gente sabe que a realidade orçamentária do Brasil é infinitamente mais complexa, né? Você tem aí cerca de 95% do orçamento completamente bloqueado, né? A parte discricionária, ou seja, a capacidade de investimento ou até de criatividade, ou para elencar as prioridades que são chanceladas na urna, o que sobra para o governo é 5%, é muito pouca coisa. As emendas parlamentares que eu citei, elas já estão também dentro desse orçamento impositivo. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: a maioria dos gastos públicos já tem uma natureza obrigatória. Então, você não consegue reduzir gasto com funcionalismo, com previdência, esse tipo de coisa. Só que há situações, quando você desindexa tudo, quando você desvincula tudo, vamos lembrar, o orçamento ele é feito pelo Executivo e pelo Poder Legislativo. Ou seja, o Congresso teria o poder todo ano de destinar quanto quisesse para a educação, para a saúde e por aí vai. É assim que funciona, mas vai imperar essa demagogia de falar que a desvinculação significa necessariamente a diminuição de recursos. Não é assim que funciona e dependendo do ano, por exemplo, a gente teve um ano excepcionalíssimo de pandemia, né? Os gastos com saúde, com certeza, foram majorados. Agora, e os gastos com educação, já que as crianças não foram para a sala de aula? Você não poderia ter reduzido também as despesas? Então, é disso que se trata, é desengessar, não significa diminuir nem despriorizar. Falar isso é simplesmente uma narrativa, uma retórica política. Caio, obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Roberta. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.